Meu nome é Gilberto Ribeiro Vieira, eu sou médico, pediatra e homeopata, professor em ambas as áreas e especialmente na pediatria eu leciono no curso de medicina da Universidade Federal do Acre, mas com concentração em saúde do adolescente. E tive a oportunidade de trabalhar também muito com adultos em função dessa minha formação em homeopatia. Trabalhei durante várias ocasiões em equipes com psicólogos, tanto aqui em Belo Horizonte, na minha clínica particular, como em Rio Branco, Acre. E também trabalhei com diversos profissionais, incluindo psicólogos, no Hospital André Luiz, aqui em Belo Horizonte. Uma experiência muito interessante que eu tive foi no serviço público, no Centro de Saúde Tucumã, onde eu coordenei uma equipe de trabalho multiprofissional voltada para a atenção à saúde do adolescente. É muito interessante e eu acho que necessário analisar a questão da relação entre o emocional e a doença, saúde. Infelizmente, nós temos uma dicotomia. A medicina se absorveu completamente com o orgânico e a psiquiatria, que deveria cuidar das questões emocionais, do psicoafetivo, ela seguiu o padrão da medicina, que é trabalhar muito em cima das doenças. O profissional ele foca muito no seu diagnóstico e com frequência ele perde a noção de conjunto e de profundidade do ser humano. A psicologia contribui muito e eu acho indispensável que a gente tenha uma equipe multiprofissional trabalhando nos hospitais e na saúde pública também. Eu acho que é muito importante que haja uma integração de profissionais que lidam mais com as questões físicas e outros que têm mais experiência no nível emocional. Isso me levou, essa experiência e essa afinidade com a visão global do ser humano, me levou a estudar muito assunto, a escrever, e a minha tese de doutorado evoluiu para esse tema. E eu trabalhei com uma pesquisa procurando fazer o prognóstico através da história de vida. Eu vejo que essa questão psicoafetiva ela é determinante nas condições não só de saúde, como também da possibilidade de recuperação da pessoa. Nós podemos fazer uma análise bem resumida de que a forma como cada um vive as situações difíceis, os seus desafios e aproveita as oportunidades, vai ser a mesma que ele vai enfrentar a doença quando ela se manifesta. Raramente alguém muda muito quando tem um diagnóstico. A tendência é que a pessoa reaja e se posicione da mesma forma como ela tem vivido as suas experiências e toda a sua trajetória de vida nos últimos anos, nas últimas décadas. Consequentemente, uma pessoa precisa ser auxiliada, ela precisa ser induzida a refletir sobre o seu passado, sobre os seus afetos e desafetos, de forma que ela possa compreender melhor a si mesma, bem como a sua enfermidade. Vai ser muito útil para ela, né, que ela pense
que a doença vem de um modo de ser. Isso é muito evidente dentro da abordagem homeopática, em que nós consideramos que a doença de cada um é o seu estilo de vida, o seu modo de ser, né? De sentir, de pensar e de reagir. Considerando que vamos trabalhar em equipe, né? E aí tem dois elementos que geralmente se sobressaem na equipe, né? O médico e o psicólogo, sem menosprezo das outras áreas, da fonoaudiologia, da assistência social e todos os outros demais, que fisioterapia, etc. Nessa equipe, o critério que eu adotei quando coordenei esse grupo multiprofissional de assistência ao adolescente é que o paciente é quem escolhe quem ele considera o representante da equipe no caso dele. Então o critério não é por enfermidade, não é por gravidade, né? Quem na equipe de certa forma coordena o caso é por uma demonstração do paciente. Ele quem estabelece a pessoa da sua confiança, o seu contato, ele é dirigido para quem? Digamos assim, isso é uma escolha natural. Não vamos estabelecer uma hierarquia. Para determinadas doenças é o médico, para determinadas outras é o psicólogo. E assim, porque nesse caso nós vamos ficar refém da doença, como se a doença é que determinasse qual o tipo de profissional. E eu acho que nós precisamos nos livrar disso, sabe? Porque o fato de nós definirmos que é o paciente quem escolhe o profissional da equipe com quem ele estabelece o vínculo mais próximo, já diz por si só que nós estamos trabalhando com um critério que humaniza a equipe, que reconhece o paciente como um ser humano e não como especialistas de alguma área do conhecimento. Ou seja, nós somos humanos, não temos papéis profissionais rígidos e prioritários em relação a um determinado caso. Nós respeitamos a escolha do paciente, as manifestações dele, com quem que ele quer conversar, com quem que ele vai fazendo, que ele procura para uma dúvida, que ele se sente mais confortável na presença de qual desses profissionais. Então, assim, é importante que os profissionais que entram nessa proposta, eles saiam desses esquemas rígidos de pré-escolha, de pré-conceito de quem é que funciona, quem é que atua, e baseado em doenças ou num conjunto do conhecimento. E isso você pode se aplicar, inclusive, nas áreas do atendimento, desde a atenção primária até a terciária, a super especializada. Quem define a conduta médica é o médico, quem define a conduta psicológica é o psicólogo, e assim sucessivamente, né? Mas nós respeitamos que o profissional eleito pelo paciente seja aquele porta-voz da equipe diante das condutas, dos esclarecimentos, né? E aí nós vamos ter de certa forma,
uma revolução, porque os médicos, em geral, eles não são treinados para o contato com o paciente. Eu trabalho muito essa questão com os alunos no curso da medicina, porque é frequente que o médico comece a falar um idioma que o paciente não entende. Eu chamo isso de semiologia, né? Ele começa a falar termos técnicos e o paciente fica com aquela cara de paisagem, sabe? Porque o médico precisa descer um degrau, sair do seu patamar de conhecimentos e falar a linguagem que o paciente entenda. Eu acho que pode ser uma experiência muito enriquecedora para qualquer um que participe de uma iniciativa desse tipo. Há um aprendizado mútuo. Eu confesso que eu aprendi muito com os psicólogos que eu trabalhei junto e devo ter deixado uma boa impressão, porque a troca, a consideração deles para comigo, tudo isso mostra que nós respeitamos uns aos outros e isso contribuiu para uma resposta melhor por parte dos pacientes que nós cuidamos. Muito obrigado. Até mais.